Ela entrou na sala do chefe, só para entregar um relatório, mas saiu de lá sem fôlego, porque ele mostrou que algumas reuniões não precisam de palavras. O relógio marcava 17h45 quando Marina Souza finalmente terminou de revisar o último parágrafo do relatório mensal. O escritório da empresa de consultoria empresarial, no centro de São Paulo, já estava quase vazio, com apenas algumas luzes ainda acesas nos andares superiores do prédio. Ela suspirou, passando a mão pelos cabelos castanhos que insistiam em escapar do coque mal feito que havia arrumado pela manhã. Mais um dia, mais um relatório, murmurou para si mesma, ajustando os óculos no nariz. Marina sempre foi meticulosa com seu trabalho como analista financeira, mas os últimos meses haviam sido particularmente desafiadores. A empresa estava passando por uma reestruturação e a pressão por resultados era constante. Ela olhou pela janela do 12º andar, observando o trânsito caótico da Avenida Paulista. As luzes dos carros formavam um rio dourado que se estendia até onde a vista alcançava. São Paulo nunca parava, e às vezes Marina sentia que ela também não conseguia parar. Aos 28 anos, havia dedicado os últimos 5 anos de sua vida àquela empresa, subindo lentamente na hierarquia através de muito trabalho duro e dedicação. "Marina, você ainda está aí?" A voz de Carla, sua colega de departamento, a tirou dos devaneios. "Pensei que todo mundo já tinha ido embora. Estou terminando o relatório do Ricardo. Ele pediu para entregar hoje mesmo", respondeu Marina, salvando o documento no computador. Carla se aproximou da mesa com uma expressão preocupada. "Você precisa se cuidar mais, menina. Não pode viver só para o trabalho. Quando foi a última vez que você saiu, se divertiu, namorou?" Marina riu, mas havia uma tristeza em seus olhos. "Você sabe como é difícil encontrar alguém decente por aí, e com essa rotina maluca?" Falando no diabo, Carla apontou discretamente para a direção dos elevadores. "Lá vem o Ricardo Mendes." O coração de Marina deu uma pequena acelerada involuntária. Ricardo Mendes, de 35 anos, havia assumido a diretoria financeira há 6 meses, vindo transferido da filial do Rio de Janeiro. Alto, cabelos negros sempre bem arrumados, olhos escuros e um sorriso que fazia metade das funcionárias da empresa suspirar quando ele passava pelos corredores. Mas para Marina, ele era simplesmente seu chefe direto. Profissional, exigente, mas sempre justo. Ela havia aprendido a admirar sua dedicação ao trabalho e sua forma inteligente de resolver problemas complexos. Claro que havia notado como ele era bonito, mas mantinha uma distância respeitosa. Relacionamentos no trabalho eram complicados e ela não podia se dar ao luxo de perder o emprego. "Boa noite, meninas", cumprimentou Ricardo, parando próximo à mesa de Marina. "Marina, como está o relatório?" "Acabei de terminar, Sr. Mendes", respondeu ela, tentando soar profissional apesar do nervosismo que sempre sentia na presença dele. "Posso enviar por e-mail ou... Na verdade, preciso dar uma olhada agora." "Tenho uma reunião muito cedo amanhã com os acionistas", interrompeu ele olhando o relógio. "Você poderia levar até minha sala? Assim posso tirar algumas dúvidas se necessário." Marina assentiu, pegando a pasta com os documentos impressos. Carla a olhou com um sorriso maroto, antes de se despedir e seguir para o elevador. Enquanto caminhava pelos corredores em direção à sala da diretoria, Marina sentia uma estranha ansiedade. Não era a primeira vez que entregava relatórios diretamente para Ricardo, mas algo naquele dia parecia diferente. Talvez fosse o fato de estarem praticamente sozinhos no andar, ou a forma como ele havia olhado para ela quando pediu para ir até sua sala. Ela parou em frente à porta de vidro fosco, respirou fundo e bateu delicadamente. "Entre", veio a resposta do outro lado. Marina não fazia ideia de que aqueles próximos minutos mudariam completamente sua vida. A sala de Ricardo era elegante e funcional, com uma vista privilegiada da cidade. A decoração era sóbria, com móveis de madeira escura e estantes repletas de livros sobre finanças e gestão. Marina sempre se impressionava com a organização impecável do ambiente, que refletia a personalidade meticulosa de seu ocupante. "Sente-se, por favor", disse Ricardo, apontando para a cadeira em frente à sua mesa. Ele havia afrouxado a gravata e aberto os 2 primeiros botões da camisa social branca, um sinal de que também havia sido um dia longo para ele. Marina se acomodou na cadeira,
colocando a pasta sobre a mesa. Aqui estão todos os dados do último trimestre, incluindo as projeções que você havia solicitado para o próximo ano, explicou, tentando manter o tom profissional. Enquanto Ricardo folheava os documentos, ela não conseguia evitar de observá-lo discretamente. Havia algo hipnotizante na forma como ele se concentrava, franzindo levemente as sobrancelhas quando analisava os números mais complexos. Suas mãos eram firmes e elegantes, e Marina se pegou imaginando como seria senti-las. Excelente trabalho, como sempre, comentou ele, levantando os olhos e encontrando o olhar dela. Por um momento ficaram em silêncio, e Marina sentiu o ar da sala ficar mais denso. Você tem um talento natural para a análise de dados. Já pensei em várias ocasiões que está desperdiçando seu potencial nesta posição. Obrigada, Sr. Mendes, murmurou Marina, sentindo as bochechas corarem. Eu realmente gosto do que faço. Ricardo, corrigiu ele suavemente. Quando estivermos sozinhos, pode me chamar pelo nome. Somos colegas de trabalho, não precisa ser tão formal. O coração de Marina acelerou. Havia algo na voz dele, uma suavidade que ela nunca havia percebido antes. Ou talvez sempre tivesse percebido, mas nunca havia prestado atenção. Está bem, Ricardo, disse ela, testando o nome nos lábios. Era estranho, mas ao mesmo tempo natural. Ele se levantou e caminhou até a janela, ficando de costas para ela. Marina, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu mesmo sabendo que ele não podia vê-la. Claro. Você é feliz? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Ricardo se virou, apoiando-se na janela, e a estudou com aqueles olhos escuros penetrantes. Quero dizer, além do trabalho, você tem uma vida que a satisfaz? Marina ficou em silêncio por alguns segundos, processando a pergunta. Era tão direta, tão inesperada a vinda dele. Por que pergunta isso? Porque eu a observo há meses, admitiu ele, se aproximando novamente. Você é sempre a primeira a chegar e a última a sair. É dedicada, competente, mas parece... Ele hesitou, como se escolhesse as palavras cuidadosamente. Parece solitária. As palavras atingiram Marina como um soco no estômago, não porque fossem cruéis, mas porque eram verdadeiras. Ela estava solitária. Havia se isolado tanto no trabalho que havia esquecido como era ter uma vida pessoal. E você? Devolveu ela, surpreendendo a si mesma com a audácia. É feliz? Ricardo sorriu, mas era um sorriso melancólico. Touché. Ele voltou a se sentar, desta vez mais próximo dela, apoiando os cotovelos na mesa. A verdade é que mudei para São Paulo justamente porque estava fugindo de uma vida que não me satisfazia mais no Rio. Pensava que um novo começo seria a solução, mas trouxe os mesmos hábitos, completou Marina, entendendo perfeitamente. Exatamente. Ele a olhou nos olhos e Marina sentiu algo se movimentar dentro dela, uma conexão que ia além da relação profissional. Sabe, há algo que tenho vontade de fazer há semanas. O quê? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. Ricardo ficou de pé novamente e estendeu a mão para ela. Convida-la para jantar, como Ricardo e Marina, não como chefe e funcionária. Marina olhou para a mão estendida, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Sabia que aquele era um momento decisivo, que aceitar mudaria tudo entre eles. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de arriscar. Devagar colocou sua mão na dele. Marina acordou no sábado com um frio estranho no estômago. Havia 3 dias desde o momento na sala de Ricardo, e ela ainda conseguia sentir o calor da mão dele na sua. Eles haviam marcado de se encontrar naquela noite no Terraço Itália, um restaurante elegante no centro da cidade, longe dos olhares curiosos dos colegas de trabalho. Ela passou a manhã toda nervosa, trocando de roupa pelo menos 5 vezes. Queria estar bonita, mas sem parecer que estava tentando demais. Finalmente optou por um vestido azul marinho simples, que realçava seus olhos castanhos, e sapatos confortáveis que a deixavam com altura suficiente para não se sentir intimidada pela estatura de Ricardo. Você está radiante, comentou sua irmã mais nova, Fernanda, que havia aparecido de surpresa para uma visita. Há quanto tempo não te vejo assim, animada? Marina riu, nervosa, enquanto aplicava um batom nude. Estou indo jantar com um amigo. Esse amigo não seria por acaso seu chefe gato?
provocou Fernanda, conhecendo bem a irmã. Carla me contou que vocês andaram conversando muito depois do expediente. A Carla fala demais, murmurou Marina, mas não conseguiu esconder o sorriso. E não é bem assim, Fê. É só um jantar entre colegas. Claro que é, ironizou Fernanda. Por isso você está ensaiando como vai se sentar a 1 hora. O trânsito de sábado à noite em São Paulo estava mais tranquilo que o usual, mas Marina ainda chegou ao restaurante com 15 minutos de atraso. Seu coração disparou quando viu Ricardo na recepção, vestindo uma camisa social azul clara, sem gravata, e uma calça jeans escura. Ela nunca o havia visto fora do ambiente corporativo, e a diferença era impressionante. Ele parecia mais jovem, mais relaxado. Desculpe o atraso, disse ela, se aproximando. Sem problemas. Eu também acabei de chegar, mentiu ele gentilmente, embora já estivesse ali há 20 minutos. Você está linda. O cumprimento simples fez Marina corar. Obrigada. Você também está... diferente. No bom sentido. O maître os conduziu até uma mesa próxima à janela, com uma vista deslumbrante da cidade iluminada. A atmosfera era íntima, com luzes suaves e música ambiente que permitia conversar sem precisar gritar. Então, começou Ricardo depois que fizeram os pedidos. Como foi crescer em São Paulo? Você é daqui? Marina balançou a cabeça brincando com o guardanapo. Na verdade, sou de uma cidade pequena no interior, e tu? Vim para cá fazer faculdade e acabei ficando. E você, nasceu no Rio? Carioca da Gema, confirmou ele, e ela percebeu como seu sotaque ficava mais evidente quando estava relaxado. Mas minha família é de origem italiana. Meus avós vieram para o Brasil nos anos 50. A conversa fluiu naturalmente. Eles falaram sobre suas famílias, sonhos de juventude, filmes preferidos, livros que os haviam marcado. Marina descobriu que Ricardo era apaixonado por culinária e costumava cozinhar nos fins de semana para relaxar. Ele ficou surpreso ao saber que ela tocava piano desde criança, um talento que mantinha escondido de todos no trabalho. Por que não toca mais profissionalmente? Perguntou ele, genuinamente interessado. Falta de coragem, eu acho, admitiu Marina. Na adolescência, eu sonhava em ser concertista, mas sempre me disseram que era uma carreira muito instável. Acabei escolhendo algo mais seguro. E se arrepende? Marina pensou por um momento. Às vezes, mas gosto do que faço também. É só que... Ela hesitou. Que o quê? Que às vezes sinto que estou vivendo uma vida pela metade, como se estivesse esperando algo acontecer para começar a viver de verdade. Ricardo a olhou intensamente. Eu entendo perfeitamente essa sensação. Quando a sobremesa chegou, um petit gâteau que dividiram, a tensão entre eles era quase palpável. Suas mãos se tocaram quando ambos alcançaram a colher ao mesmo tempo, e nenhum dos dois se afastou imediatamente. Marina, disse ele suavemente, preciso ser honesto sobre algo. O coração dela disparou. O que é? Não consegui parar de pensar em você desde o dia que comecei a trabalhar na empresa. Sei que é complicado, sei que pode trazer problemas, mas... Ele segurou a mão dela por cima da mesa. Nunca senti algo assim antes. Marina sentiu o mundo parar ao seu redor. Ricardo, Você não precisa dizer nada agora, interrompeu ele gentilmente. Só queria que soubesse. E quero que saiba também que, aconteça o que acontecer entre nós, isso jamais afetará seu trabalho. Você é competente demais para que eu deixe meus sentimentos interferirem no seu crescimento profissional. Ela o olhou nos olhos, vendo sinceridade e vulnerabilidade. E se eu disser que sinto o mesmo? O sorriso que se espalhou pelo rosto de Ricardo foi a resposta mais linda que ela já havia visto. A segunda-feira chegou com uma chuva típica de São Paulo, daquelas que alagam as ruas e deixam o trânsito ainda mais caótico. Marina chegou ao escritório mais cedo que o usual, o coração acelerado só de pensar que veria Ricardo novamente. O jantar de sábado havia terminado com um beijo suave na despedida, e desde então ela não conseguia pensar em outra coisa. Bom dia, paixão, provocou Carla assim que viu a amiga. Pelo seu sorriso, imagino que o fim de semana foi interessante. Não foi nada demais, mentiu Marina, tentando soar casual enquanto ligava o computador. Claro que não, riu Carla. Por isso você está radiante. E trocou o coque desarrumado por um penteado que deve ter levado meia hora para fazer. Marina instintivamente tocou os cabelos
que havia arrumado de forma mais elaborada naquela manhã. Você é muito observadora para o próprio bem. O dia passou devagar. Marina tentou se concentrar no trabalho, mas seus olhos se desviavam constantemente para a direção da sala de Ricardo. Eles trocaram alguns olhares discretos durante a reunião matinal, pequenos sorrisos que passaram despercebidos pelos colegas, mas que fizeram o coração de Marina acelerar. No final da tarde, quando a maioria dos funcionários já havia saído, Ricardo apareceu na mesa dela. Marina poderia vir à minha sala. Preciso discutir algumas mudanças no relatório trimestral, disse ele, mantendo o tom profissional. Mas havia algo em seus olhos que a fez entender que não se tratava apenas de trabalho. Ela o seguiu pelo corredor, tentando ignorar o frio na barriga. Uma vez dentro da sala com a porta fechada, Ricardo se aproximou dela. Como você está? Perguntou ele suavemente, tocando levemente seu braço. Confusa, admitiu Marina. Feliz, mas confusa. Não consigo parar de pensar em sábado. Nem eu. Ele se inclinou ligeiramente, como se fosse beijá-la novamente, mas parou. Precisamos conversar sobre como vamos lidar com isso no trabalho. Eu sei. Não pode ser fácil para você também. Ricardo suspirou, passando a mão pelos cabelos. Marina, há algo que você precisa saber sobre mim. Sobre o motivo real pelo qual vim para São Paulo. O tom sério dele a deixou preocupada. O que é? Eu era casado no Rio. Começou ele se afastando e caminhando até a janela. Larissa e eu estávamos juntos há 5 anos. Nos conhecemos na faculdade, casamos jovens, construímos uma vida juntos. Ou pelo menos eu pensava que tínhamos construído. Marina sentiu um aperto no peito. O que aconteceu? Descobri que ela estava tendo um caso com meu melhor amigo há mais de 1 ano. Confrontei os dois. Houve uma discussão terrível e... Ele fez uma pausa, como se as palavras fossem difíceis de sair. Ela me disse que nunca me amou de verdade, que só casou comigo por estabilidade financeira, que eu era previsível demais, sem paixão. Ricardo. Marina se aproximou dele, tocando suas costas gentilmente. Depois do divórcio não conseguia mais ficar no Rio. Tudo me lembrava dela, da vida que construímos juntos. Quando surgiu a oportunidade de transferência, aceitei na hora. Pensei que seria um recomeço. Ele se virou para ela, e Marina viu uma vulnerabilidade em seus olhos que a tocou profundamente. Por isso tenho medo, continuou ele. Medo de estar cometendo um erro, de estar confundindo atração com necessidade, de me provar que posso sentir algo novamente. Você merece mais que isso, Marina. Merece alguém que tenha certeza do que sente. Marina o olhou por um longo momento antes de responder. E se eu disser que estou disposta a descobrir junto com você, que não preciso de garantias, só de honestidade? Você tem certeza? Em vez de responder com palavras, Marina se aproximou dele e o beijou. Foi um beijo diferente do de sábado, mais intenso, carregado de uma promessa silenciosa, de que ela não fugiria das complicações que viriam pela frente. Quando se separaram, Ricardo a abraçou forte, enterrando o rosto em seus cabelos. Há outra coisa, disse ele contra seu ouvido. O quê? A diretoria está planejando algumas mudanças na estrutura da empresa. Pode ser que eu seja promovido para vice-presidente executivo. Marina se afastou para olhá-lo. Mas isso é maravilhoso. É, mas também significa que nossa situação ficará ainda mais complicada. Um vice-presidente se envolvendo com uma analista, os boatos serão inevitáveis. Marina sentiu o peso da realidade caindo sobre seus ombros. Ela havia se permitido sonhar por alguns dias, mas agora as implicações práticas de seu relacionamento se tornavam claras. Então o que fazemos? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. Ricardo segurou seu rosto entre as mãos. Não sei, mas sei que não quero desistir de você. Não agora que finalmente encontrei alguém que me faz sentir vivo novamente. Do lado de fora da sala, nem eles nem Marina perceberam que Sônia, a secretária do andar, havia voltado para pegar uma pasta esquecida e visto, através do vidro fosco, as silhuetas dos dois se abraçando. Na quarta-feira seguinte, Marina percebeu que algo havia mudado no ambiente de trabalho. Os colegas que normalmente a cumprimentavam de manhã agora apenas acenavam de longe e notou cochichos que paravam abruptamente quando ela se aproximava. Durante o intervalo para o café, o silêncio incômodo que se fez quando entrou na copa a deixou ainda mais desconfiada.
Marina, Carla se aproximou discretamente durante o almoço. Precisamos conversar. Em particular, elas saíram para uma lanchonete próxima ao escritório, longe dos ouvidos indiscretos dos colegas. Carla esperou até estarem sentadas antes de ir direto ao ponto. Estão falando de você e do Ricardo, disse ela, sem rodeios. O sangue de Marina gelou. O quê? Como assim? Sônia viu vocês abraçados na sala dele na segunda-feira à noite. Ela contou para a Júlia da contabilidade, que contou para mais 2 pessoas, e você sabe como são essas coisas. Marina fechou os olhos, sentindo o mundo desabar. Meu Deus, Carla, isso pode acabar com minha carreira. Olha, eu não acredito que vocês fariam algo tão arriscado se não fosse sério, disse Carla, tocando a mão da amiga. Mas você precisa estar preparada. As pessoas estão especulando sobre como você conseguiu os últimos projetos importantes, sobre sua proximidade com ele. Estão insinuando que eu dormi com o chefe para conseguir promoção? A voz de Marina saiu mais alta que pretendia, fazendo outras pessoas na lanchonete olharem. Não em palavras claras, mas sim. E tem mais uma coisa. A Renata do RH quer falar com você hoje à tarde. Marina sentiu náusea. Renata Santos era conhecida por ser rígida com questões de relacionamentos interpessoais na empresa. Havia boatos de que ela já havia demitido pessoas por envolvimentos amorosos que comprometiam o ambiente profissional. De volta ao escritório, Marina mal conseguiu se concentrar. Cada olhar dos colegas parecia uma acusação. Quando finalmente chegou a hora da reunião com o RH, suas mãos tremiam ligeiramente. A sala de Renata era pequena e formal, com cartazes sobre código de conduta nas paredes. A própria Renata, uma mulher de 50 anos, com cabelos presos num coque severo, não perdeu tempo com formalidades. Marina, vou ser direta. Chegaram ao meu conhecimento alguns rumores sobre um possível envolvimento pessoal seu com o diretor Ricardo Mendes. Gostaria de esclarecer essa situação. Marina respirou fundo, tentando manter a compostura. Renata, o Sr. Mendes e eu mantemos uma relação estritamente profissional no ambiente de trabalho. Isso não foi o que me perguntei, rebateu Renata, ajustando os óculos. Você está se relacionando com ele fora do ambiente de trabalho? A pergunta direta deixou Marina sem saída. Ela poderia mentir, mas se descoberta, seria demitida por justa causa. Nós saímos para jantar algumas vezes. Entendo. Renata fez algumas anotações. Você está ciente de que relacionamentos entre superiores e subordinados podem criar conflitos de interesse e comprometer a dinâmica da equipe? Sim, mas nosso relacionamento pessoal jamais interferiu no trabalho. Meu desempenho profissional fala por si só. Seu desempenho não está em questão, Marina. O problema são as percepções dos outros funcionários. Quando há favorecimento real ou aparente, isso afeta o moral da equipe. Marina sentiu raiva crescendo dentro dela. Com todo respeito, não houve favorecimento. Todos os projetos que recebi foram baseados no meu mérito. Pode até ser verdade, mas agora isso será sempre questionado. Renata se inclinou para a frente. Preciso comunicá-la de que a empresa tem uma política clara sobre relacionamentos hierárquicos. Um de vocês terá que ser transferido para outro departamento ou uma das filiais. O resto da reunião passou como um borrão para Marina. Quando saiu da sala do RH, sentia-se humilhada e furiosa. Não era apenas seu relacionamento que estava em risco, mas toda a sua carreira na empresa. Ela esperou até o final do expediente para procurar Ricardo, que a recebeu com preocupação estampada no rosto. Já ouvi os boatos, disse ele antes mesmo que ela falasse. Renata também conversou comigo hoje cedo. E o que você disse? Ricardo suspirou pesadamente. A verdade, que estamos nos conhecendo melhor fora do trabalho, mas que isso não afeta nossas decisões profissionais. Ela disse que um de nós terá que sair do departamento. Eu sei. Ele se aproximou dela, mas parou, consciente de que mesmo ali não estavam completamente a salvo de olhares curiosos. Marina, eu não vou deixar isso destruir sua carreira. Se alguém tem que sair, sou eu. Não. A resposta veio mais rápida do que ela esperava. Você acabou de chegar, tem uma promoção em vista. Não pode jogar tudo fora por minha causa. Por sua causa. Ricardo a olhou incrédulo. Marina, você é a melhor coisa que aconteceu comigo em anos. Não é só por sua causa, é por nós. A declaração tocou Marina profundamente,
mas também a assustou. Tudo estava acontecendo muito rápido e agora havia consequências reais para suas escolhas. Preciso de tempo para pensar, disse ela finalmente. Claro, mas Marina... Ele hesitou. Não importa o que decidirmos sobre o trabalho. Não quero perder você. Naquela noite, Marina chegou em seu apartamento em Perdizes completamente exausta emocionalmente. O pequeno espaço que havia decorado com carinho ao longo dos anos agora parecia um refúgio necessário do caos que sua vida havia se tornado. Ela se serviu de uma taça de vinho e se instalou no sofá tentando organizar os pensamentos. O telefone tocou várias vezes. Carla, sua mãe, até mesmo Ricardo. Mas ela não tinha energia para falar com ninguém. Precisava de silêncio para processar tudo o que havia acontecido. Na manhã seguinte, chegou ao escritório determinada a ter uma conversa franca com Ricardo. No entanto, mal teve tempo de se instalar em sua mesa quando Renata apareceu com uma pasta na mão. Marina, preciso falar com você novamente, em particular. De volta à sala do RH, Renata foi direto ao ponto. Conversamos com a diretoria sobre sua situação. Temos uma proposta. Marina se preparou para o pior. A filial de Campinas está precisando de um analista sênior para liderar um novo projeto de consultoria. É uma promoção, com aumento significativo de salário e a oportunidade de formar sua própria equipe. Renata deslizou um documento pela mesa. A transferência seria imediata. Marina olhou os papéis sem realmente vê-los. E se eu recusar? Então teremos que reconsiderar sua permanência na empresa. A ameaça era clara, mesmo dita de forma educada. Posso ter um tempo para decidir. Até o final da semana. Marina saiu da reunião com a sensação de que sua vida estava sendo decidida por outras pessoas. A promoção era realmente boa. Melhor posição, melhor salário, mais responsabilidades. Mas significaria deixar São Paulo, deixar Ricardo, começar tudo de novo. Durante o almoço, finalmente atendeu uma das ligações de Ricardo. Preciso te ver, disse ele sem preâmbulos. Podemos nos encontrar em algum lugar neutro? Aquele café na Rua Augusta? Uma hora depois estavam sentados numa mesa afastada do pequeno café que se tornou seu ponto de encontro secreto. Ricardo parecia ter envelhecido anos em poucos dias. Também recebi uma proposta, disse ele. Vice-presidência na filial do Rio. Marina sentiu o coração afundar. Você vai aceitar? Não sei. Significa voltar para uma cidade cheia de memórias ruins, mas também uma oportunidade profissional única. Ele segurou a mão dela por sobre a mesa. A questão é, o que você quer fazer? Recebi uma proposta para Campinas. Promoção, mais dinheiro, mais responsabilidades. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, absorvendo a realidade. Suas carreiras estavam sendo usadas como barganha para separá-los. Sabe o que me deixa mais revoltada? Disse Marina finalmente. É que as pessoas assumem automaticamente que eu só consegui chegar onde estou por causa de você. Como se eu não fosse competente o suficiente. Você é a pessoa mais competente que conheço, disse Ricardo firmemente. E qualquer um que trabalhe com você por mais de 5 minutos percebe isso. Mas as pessoas preferem acreditar no escândalo. Infelizmente, sim. Ele suspirou. Marina, eu não quero que você tome nenhuma decisão baseada em mim. Sua carreira, seus sonhos, são mais importantes que qualquer relacionamento. Marina o olhou nos olhos, vendo sinceridade absoluta. E se eu disser que você também é importante? Que talvez eu esteja cansada de sempre colocar o trabalho em primeiro lugar? Então te diria que há outras empresas, outras oportunidades, mas que encontrar alguém com quem você se conecta de verdade... Ele apertou a mão dela. Isso é raro. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Marina. Por que tem que ser tão complicado? Porque as coisas que valem a pena, geralmente são. Eles passaram mais 1 hora conversando, pesando opções, considerando cenários. Quando finalmente se levantaram para ir embora, ainda não havia uma decisão clara, mas Marina sabia que sua escolha mudaria tudo. Na saída, Ricardo a segurou gentilmente pelo braço. Marina, independente do que decidirmos, quero que saiba uma coisa. Estes últimos dias foram os mais felizes que tive em muito tempo. Você me lembrou de quem eu realmente sou. Para mim também, sussurrou ela. Eles se separaram ali, cada um seguindo em direções diferentes.
carregando o peso de decisões que determinariam não apenas suas carreiras, mas também o futuro de uma história de amor que estava apenas começando. Marina passou os 3 dias seguintes em uma montanha-russa emocional. Durante o dia, tentava manter a normalidade no trabalho, ignorando os olhares curiosos e os cochichos que paravam quando ela se aproximava. À noite, ficava acordada até tarde, pesando os prós e contras de cada opção, fazendo listas intermináveis que não a ajudavam em nada a chegar a uma conclusão. Na quinta-feira, sua mãe, Dona Carmen, apareceu de surpresa em seu apartamento com uma marmita de strogonoff, o prato preferido de Marina desde a infância. Fernanda me contou que você anda meio perdida, disse a mãe, se instalando na cozinha como se o apartamento fosse seu. E quando minha filha está perdida, precisa de comida caseira e uma boa conversa. Marina não conseguiu esconder um sorriso. Aos 58 anos, Carmen Souza era uma mulher sábia que havia criado 2 filhas praticamente sozinha depois que o marido as abandonou quando Marina tinha 15 anos. Ela tinha uma capacidade única de ir direto ao ponto sem soar invasiva. Então, me conta dessa história de coração partido, disse Carmen, servindo 2 pratos fumegantes. Não é coração partido, mãe. É complicado. Filha, aos meus anos já aprendi que quando uma mulher diz que é complicado, geralmente é porque ela está com medo de seguir o coração. Marina suspirou, contando para a mãe toda a situação. Ricardo, o trabalho, as propostas, os dilemas. Carmen a ouviu em silêncio, fazendo perguntas pontuais apenas para esclarecer alguns detalhes. Posso te fazer uma pergunta? Disse a mãe quando Marina terminou. Se não existisse trabalho, dinheiro, opinião dos outros, o que você faria? Ficaria com ele, respondeu Marina sem hesitar, surpreendendo a si mesma com a rapidez da resposta. Então por que está complicando tanto? Porque não é só sobre sentimentos, mãe. É sobre carreira, estabilidade, futuro. Carmen se levantou e foi até a estante onde Marina guardava algumas fotos de família. Pegou uma foto antiga, de Marina aos 20 anos, segurando um diploma de piano. Você se lembra do que me disse quando decidiu largar a música? Marina olhou a foto, lembrando-se daquele dia. Que música não dava dinheiro, que precisava ser prática. E você foi. Construiu uma carreira sólida, tem um apartamento próprio, estabilidade financeira. Mas quando foi a última vez que vi você realmente feliz? A pergunta atingiu Marina como um soco. Ela tentou lembrar, mas as únicas imagens que vieram à mente foram dos últimos dias com Ricardo. O jantar no restaurante, as conversas na sala dele, os sorrisos trocados nos corredores. O que você está tentando me dizer? Que talvez seja a hora de parar de ter tanto medo de viver. Carmen se sentou ao lado da filha. Filha, eu cometi muitos erros na vida, mas o maior deles foi não ter corrido atrás do que me fazia feliz por medo do que os outros iam pensar. Não deixe que aconteça o mesmo com você. Naquela noite, Marina ligou para Ricardo. Preciso te ver, disse ela. Hoje. Agora. Onde? No nosso café, em 1 hora. Ricardo chegou antes dela, claramente nervoso. Havia uma intensidade em seus olhos que ela não havia visto antes. Tomei minha decisão, disse Marina assim que se sentou, sem nem pedir um café. Eu também, respondeu ele. Eles se olharam em silêncio por um momento, como se estivessem se preparando para um duelo. Você primeiro, disse Marina. Vou recusar a proposta do Rio e vou pedir demissão da empresa. Marina o encarou, chocada. O quê? Ricardo, você não pode fazer isso, é sua carreira. É só um emprego, Marina. Posso encontrar outro. Mas você... Ele se inclinou sobre a mesa. Você é única. Passei anos vivendo uma vida que não era minha de verdade, casado com uma mulher que não me amava, trabalhando só para trabalhar. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. O coração de Marina bateu mais forte. E o que você vai fazer? Tenho algumas economias. Posso me dar ao luxo de ficar alguns meses sem trabalho enquanto procuro algo novo. Talvez até monte minha própria consultoria. Ele sorriu. Sempre quis tentar, mas nunca tive coragem. Ricardo, e você? Qual é sua decisão? Marina respirou fundo. Vou aceitar a promoção em Campinas. A expressão no rosto de Ricardo mudou instantaneamente. Ela viu decepção, tristeza, mas também compreensão. Entendo, disse ele suavemente. É uma ótima oportunidade. Ainda não terminei. Marina segurou a mão dele.
Vou aceitar a promoção, trabalhar lá por 1 ano para provar que mereço a posição e depois vou pedir transferência de volta para São Paulo ou encontrar outro emprego aqui. Marina, você não precisa... Preciso sim. Para mim mesma, preciso provar que sou competente independentemente de qualquer relacionamento. Ela apertou a mão dele. Mas também decidi uma coisa. Vou parar de viver com medo. 1 ano em Campinas não é o fim do mundo. E se você quiser me esperar... Se eu quero te esperar? Ricardo riu, mas havia lágrimas em seus olhos. Marina, eu te esperaria uma vida inteira se fosse preciso. Eles se levantaram ao mesmo tempo, e ele a beijou ali mesmo, no meio do café, sem se importar com quem pudesse estar olhando. Era um beijo de despedida, mas também de promessa. 1 ano, murmurou ele contra seus lábios. 1 ano, confirmou ela. A segunda-feira seguinte foi o último dia de Marina na empresa em São Paulo. Ela havia passado o fim de semana organizando sua vida, fazendo malas e se preparando emocionalmente para a mudança. Ricardo havia oficializado seu pedido de demissão, causando um alvoroço na diretoria, que tentou convencê-lo a mudar de ideia até o último minuto. Então é verdade mesmo, comentou Carla, ajudando Marina a esvaziar sua mesa. Vocês dois vão seguir caminhos separados. Por enquanto, corrigiu Marina, guardando uma foto sua com a equipe numa caixa de papelão. 1 ano passa rápido. Você tem certeza de que ele vai esperar? Marina parou o que estava fazendo e olhou pela janela, onde podia ver Ricardo no estacionamento carregando suas próprias caixas no carro. Não, mas estou disposta a apostar que sim. A festa de despedida improvisada na Copa foi agridoce. Alguns colegas genuinamente lamentavam sua saída e desejavam sucesso na nova empreitada. Outros mantiveram uma educação fria que deixava claro que ainda acreditavam nos rumores sobre favorecimento. Marina! Renata apareceu quando a festa estava terminando. Uma palavra? De volta à sala do RH, Renata parecia diferente, menos rígida. Quero que saiba que a decisão de transferi-la não foi fácil, começou ela. Você é uma funcionária exemplar e perder você foi uma grande perda para o departamento. Obrigada, Renata. Também quero pedir desculpas pela forma como a situação foi conduzida. Sei que você se sentiu perseguida e talvez tenha razão. Renata suspirou. Às vezes, para manter a ordem, acabamos sendo injustos com pessoas que não merecem. Marina ficou surpresa com a honestidade inesperada. Eu entendo. Você estava fazendo seu trabalho. Espero que dê tudo certo em Campinas. E Marina? Renata hesitou. Se um dia quiser voltar, saiba que sempre haverá uma vaga aqui para você. No estacionamento, Marina encontrou Ricardo esperando ao lado de seu carro. Eles haviam combinado de se despedir ali, longe dos olhares curiosos. Pronto para sua nova aventura? Perguntou ela, tentando soar animada. Nervoso, na verdade, admitiu ele. Faz muito tempo que não faço algo só porque quero, sem pensar em segurança ou planos de carreira. Vai dar certo. Você é brilhante, Ricardo. Qualquer empresa seria sortuda em te ter. Ele sorriu, tocando gentilmente o rosto dela. E você vai arrasar em Campinas. Aposto que em 6 meses você já estará comandando o departamento inteiro. 1 ano, disse Marina, mais para si mesma que para ele. 1 ano, repetiu Ricardo. Mas, Marina, quero que saiba uma coisa. Se durante esse tempo você conhecer alguém, se sua vida tomar outro rumo, não vai acontecer. Mas se acontecer, quero que seja feliz. Não se sinta obrigada a nada por minha causa. Marina se aproximou dele, colocando as mãos em seu peito. Ricardo, em todos esses anos focada na carreira, eu nunca soube o que era sentir que alguém podia me conhecer de verdade. Você me fez descobrir uma parte de mim que eu nem sabia que existia. Não vou desistir disso facilmente. Eles se beijaram uma última vez, um beijo carregado de promessas e saudade antecipada. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Mantenha contato, pediu ele. Todos os dias, se você aguentar, prometeu ela. Marina dirigiu até Campinas naquela mesma tarde, com o coração apertado, mas determinada. A cidade do interior a recebeu com um céu azul limpo, muito diferente da poluição de São Paulo que ela havia se acostumado a ver. Seu novo apartamento era menor que o anterior, mas tinha uma varanda com vista para as montanhas.
Enquanto desempacotava suas coisas, encontrou o diploma de piano que sua mãe havia lhe mostrado alguns dias antes. Por impulso, o pendurou na parede da sala. No primeiro dia de trabalho em Campinas, Marina foi apresentada à sua nova equipe. 3 analistas juniores que a olhavam com expectativa e respeito. Não havia sussurros, rumores ou olhares de desconfiança. Era um recomeço limpo. Marina, disse seu novo chefe, Marcelo, um homem de 40 anos com um sorriso franco. Ouvimos falar muito bem do seu trabalho em São Paulo. Estamos ansiosos para ver suas ideias em ação. Pela primeira vez em semanas, Marina sorriu genuinamente. Talvez, apenas talvez, aquele ano de distância fosse exatamente o que ela precisava para descobrir quem realmente era quando ninguém estava questionando suas motivações. Naquela noite, Ricardo ligou como prometido. Como foi o primeiro dia? Melhor do que esperava, disse Marina, acomodando-se na varanda com uma xícara de chá. E você? Como está a vida de ex-executivo? Libertadora e aterrorizante ao mesmo tempo, riu ele. Mas sabe de uma coisa? Pela primeira vez em anos acordei animado para o dia. Eles conversaram por 1 hora, compartilhando os pequenos detalhes de seus novos começos. Quando desligaram, Marina se sentiu mais conectada com ele do que se sentia com muitas pessoas que via todos os dias. Talvez a distância realmente fizesse o coração crescer. 11 meses haviam se passado desde que Marina chegou a Campinas, e a cidade do interior havia se tornado mais do que ela jamais imaginou. Não apenas um local de trabalho, mas um lugar onde ela redescobriu partes de si mesma que havia esquecido existir. Sua equipe havia crescido para 6 pessoas. O projeto de consultoria que liderava estava sendo considerado um modelo para outras filiais, e ela havia recuperado sua autoconfiança profissional completamente. Mas não era só no trabalho que sua vida havia mudado. Marina havia alugado um piano e voltado a tocar nos fins de semana, algo que não fazia há quase 10 anos. Participava de um coral local, fez amigos genuínos que não sabiam nada sobre seu passado complicado em São Paulo, e pela primeira vez em anos sentia-se verdadeiramente dona de sua própria história. Ricardo manteve sua promessa de contato diário. No começo eram ligações longas todas as noites, depois mensagens durante o dia, videochamadas aos fins de semana. Ela acompanhou toda a sua jornada, as primeiras entrevistas nervosas, a decisão de realmente abrir sua própria consultoria, os primeiros clientes, os desafios e as vitórias. A empresa dele, Mendes Consultoria Estratégica, estava prosperando além das expectativas. Sabe, disse Marina durante uma videochamada numa quinta-feira à noite, às vezes acho que precisávamos dessa separação mesmo. Por quê? Perguntou Ricardo da tela do laptop, sentado em seu novo escritório em São Paulo. Porque agora eu sei quem sou sem você, e você sabe quem é sem mim. E ainda assim escolhemos estar juntos. Ricardo sorriu. Aquele sorriso que ainda fazia o coração dela acelerar, mesmo através de uma tela. Falta 1 mês para você voltar. Na verdade, é sobre isso que quero conversar com você. A expressão dele mudou ligeiramente. O que quer dizer? Marina respirou fundo. Marcelo me ofereceu a gerência regional. Seria responsável por todas as filiais do interior de São Paulo. É uma oportunidade incrível, Ricardo. E você quer aceitar, não foi uma pergunta. Eu não sei. A posição aqui é boa, o trabalho é desafiador, consegui montar uma vida. Mas você não está aqui. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, o peso da decisão pairando entre eles através da distância digital. Marina, lembra do que eu disse no café naquela última noite? Que queria que você fosse feliz, independentemente de mim? Lembro. Ainda penso a mesma coisa. Se ficar aí é o que te faz feliz, eu venho para Campinas. Marina sentiu os olhos marejarem. Você faria isso? Minha empresa é online, posso trabalhar de qualquer lugar. Campinas não fica tão longe dos meus clientes em São Paulo. Ele se inclinou em direção à câmera. Marina, este ano longe de você me ensinou uma coisa. Sucesso profissional não significa nada se você não tem com quem compartilhar. Ricardo, não me dê uma resposta agora. Pense bem. Mas saiba que onde quer que você esteja, é lá que eu quero estar também. No fim de semana seguinte, Marina fez algo que não fazia há meses. Pegou o carro e dirigiu até São Paulo,
Oficialmente, era para uma reunião com a matriz sobre a possível promoção. Extraoficialmente, ela precisava sentir a cidade novamente, ver se ainda a chamava de casa. São Paulo a recebeu com seu trânsito caótico, sua energia frenética e sua poluição familiar. Marina caminhou pela Avenida Paulista, passou em frente ao antigo escritório, almoçou no café onde teve tantas conversas importantes com Ricardo. A cidade estava igual, mas ela sentia-se diferente nela. No domingo, encontrou-se com Carla para um brunch no Itaim. "Você está radiante", comentou a amiga. "Campinas fez bem para você." "Obrigada. E como estão as coisas no escritório?" "Diferentes. Depois que você e o Ricardo saíram, parece que a vida voltou ao normal. Chato, previsível, normal." Carla sorriu. "Algumas pessoas comentaram que sentiam falta do seu trabalho." "E os boatos?" "Que boatos? Depois que vocês saíram, apareceram outros escândalos para ocupar as fofoqueiras." Carla riu. "Sabe como é? A memória das pessoas é curta para esse tipo de coisa." Naquela tarde, Marina fez uma visita surpresa ao escritório de Ricardo. Ela havia conseguido o endereço, mas não havia avisado que estaria na cidade. Queria ver como se sentiria vendo-o pessoalmente depois de tanto tempo. O escritório era pequeno, mas elegante, em um prédio comercial na Vila Madalena. A recepcionista a direcionou para a sala de Ricardo, que estava ao telefone com um cliente quando ela apareceu na porta. A expressão dele, quando a viu, foi de puro choque seguido de alegria. Ele rapidamente encerrou a ligação e se levantou, mas ficou parado por um momento, como se não acreditasse que ela estava realmente ali. "Surpresa", disse Marina timidamente. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ele, se aproximando lentamente. "Reunião na matriz, pensei em fazer uma visita." Eles se abraçaram e Marina sentiu como se um ano de saudade se dissolvesse instantaneamente. Ele cheirava igual, se sentia igual, e quando a beijou foi como se o tempo não tivesse passado. "Você está linda", murmurou ele contra seus cabelos. "Feliz, posso ver nos seus olhos. Você também está bem. O escritório é lindo." Eles passaram o resto da tarde conversando. Marina conhecendo a equipe pequena, mas dedicada que Ricardo havia montado, vendo os projetos em que ele estava trabalhando. Havia uma paixão no trabalho dele que ela nunca havia visto quando eram colegas de empresa. "Jantar?", perguntou ele quando começou a anoitecer. "Claro, mas escolha você. Quero ver São Paulo através dos seus olhos agora." 2 meses depois, numa manhã ensolarada de sexta-feira, Marina estava em sua sala em Campinas, organizando os últimos detalhes de sua mudança. A decisão havia sido tomada depois daquela visita a São Paulo. Ela voltaria, mas não para o emprego antigo. Havia aceito uma oferta de uma empresa de consultoria que vinha cortejando-a há meses, uma posição que lhe daria autonomia para trabalhar tanto em São Paulo quanto em projetos regionais. O mais importante, tinha sido uma decisão tomada por ela, para ela, baseada no que realmente queria para a sua vida. "Vai ser estranho trabalhar sem você", disse Marcelo, aparecendo na porta de sua sala. "Mas entendo a decisão. Às vezes a vida pessoal precisa ter prioridade." "Obrigada por entender, Marcelo, e por me dar a chance de provar que eu era capaz." "Você provou muito mais que isso, Marina. Provou que uma boa profissional faz a diferença onde quer que esteja." Naquela tarde, Marina fez uma última caminhada pelo centro de Campinas. A cidade havia sido boa com ela, permitindo que se encontrasse novamente, mas seu coração estava em outro lugar, com alguém que havia esperado por ela com uma paciência que ainda a surpreendia. Ricardo apareceu para ajudar com a mudança no sábado, dirigindo o mesmo carro de um ano atrás, mas parecendo uma pessoa completamente diferente. Estava mais bronzeado, havia deixado os cabelos crescerem um pouco e usava uma camisa casual que nunca o teria visto usando na época da empresa. "Pronto para São Paulo?", perguntou ele, carregando a última caixa. "Mais que pronto", respondeu Marina. "Mas primeiro temos uma parada a fazer." Ela o guiou até uma loja de música no centro da cidade, onde havia deixado algo especial separado. "O que é isso?", perguntou Ricardo, quando o vendedor trouxe um violão acústico lindo, de madeira clara. "Seu presente de obrigada por me esperar", disse Marina, corando ligeiramente. "Lembro que você mencionou uma vez que sempre quis aprender a tocar. Pensei que poderíamos aprender música juntos." Ricardo ficou sem palavras por um momento, tocando as cordas suavemente.
Marina, isso é muito exagerado. Eu sei que não tocamos no assunto de morarmos juntos ainda, e não estou presumindo nada, mas... Ele a silenciou com um beijo. É perfeito. Você é perfeita. A viagem de volta para São Paulo foi diferente da que Marina havia feito um ano antes. Desta vez, não estava fugindo de nada, nem sendo forçada a nenhuma decisão. Estava escolhendo conscientemente o caminho que queria seguir. O apartamento que Ricardo havia alugado na Vila Madalena era aconchegante, com uma varanda pequena mas charmosa, onde ele já havia colocado 2 cadeiras, claramente esperando por esse dia. Então, disse Marina, olhando ao redor, enquanto ele preparava um café. Como isso vai funcionar? Eu com o meu apartamento, você com o seu... Na verdade, Ricardo parou o que estava fazendo e se virou para ela. Tenho uma proposta melhor. Ele desapareceu no quarto por um momento e voltou com uma pequena caixa azul nas mãos. O coração de Marina parou. Marina Souza, disse ele, se ajoelhando ali mesmo na cozinha, entre caixas de mudança e xícaras de café. Este ano sem você me ensinou que eu não quero passar nem mais um dia longe de você. Não é sobre conveniência ou praticidade. É sobre acordar todos os dias ao lado da pessoa que me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo. Marina estava chorando antes mesmo de ele abrir a caixinha, revelando um anel simples, mas elegante. Quer se casar comigo? Quer construir uma vida juntos com todas as complicações, desafios e alegrias que isso possa trazer? Sim, sussurrou ela, depois mais alto. Sim, sim, 1000 vezes sim. Quando ele colocou o anel em seu dedo e a beijou, Marina sentiu que estava finalmente onde deveria estar. Não era o final de uma história, mas o começo de algo muito maior. 6 meses depois, eles se casaram numa cerimônia pequena e íntima no interior, com a presença das famílias e amigos mais próximos. Marina usou um vestido simples e estava radiante. Durante a festa, ela e Ricardo tocaram uma música juntos. Ela no piano da igreja local, ele no violão que ela havia dado de presente. Não acredito que tudo começou com um relatório, brincou Carla durante o discurso de madrinha. Marina riu, olhando para Ricardo. Não foi o relatório que mudou nossas vidas, foi a coragem de admitir o que sentíamos. E a coragem de lutar por isso, acrescentou Ricardo, puxando-a para mais um beijo sob os aplausos dos convidados. Enquanto dançavam sua primeira dança como marido e mulher, Marina pensou em como a vida podia ser imprevisível. Há 2 anos, ela era uma mulher solitária que vivia apenas para o trabalho. Agora tinha um parceiro, uma carreira que a realizava, e, mais importante, havia aprendido que às vezes vale a pena arriscar tudo pela felicidade. Obrigada, murmurou ela no ouvido de Ricardo. Por quê? Por me ensinar que o amor não é só sobre encontrar a pessoa certa, mas sobre ter coragem de construir algo bonito juntos, mesmo quando tudo parece dar errado. Ricardo a girou na pista de dança e Marina riu, sentindo-se completa de uma forma que nunca havia experimentado. Às vezes, as melhores histórias de amor começam da forma mais simples, com alguém entrando numa sala para entregar um relatório e saindo de lá completamente sem fôlego. Fim.